Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível do nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada emocionante pelos 7 lugares mais perigosos do planeta. Esses destinos, apesar de fascinantes, escondem perigos que vão arrepiar até os mais corajosos viajantes. Vamos começar nossa lista com um lugar que parece saído diretamente de um filme de aventura, a Ilha Sentinela do Norte, localizada no Oceano Índico. Essa ilha é lar de uma tribo isolada e hostil, conhecida como sentineleses. Eles têm um histórico de rejeitar qualquer forma de contato com o mundo exterior, sendo uma das últimas tribos sem contato com a civilização. A Ilha Sentinela do Norte é considerada uma das áreas mais inexploradas e perigosas do planeta devido à sua natureza isolada e à atitude agressiva dos sentineleses em relação a estranhos. Qualquer tentativa de se aproximar da ilha é recebida com hostilidade e agressão, tornando-a um dos destinos mais desafiadores e misteriosos do mundo. A preservação desse ambiente intocado e das tradições da tribo é uma prioridade, o que faz da Ilha Sentinela do Norte um lugar único e intrigante, envolto em mistério e perigo. Em seguida, viajamos para a Cordilheira Pamir, no Tajiquistão. Esse local é conhecido como o Inteto do Mundo e esta vasta e remota cordilheira é uma das regiões montanhosas mais altas e inacessíveis do mundo. Suas altitudes extremas, com picos alcançando mais de 7.000 metros, combinadas com condições climáticas severas, fazem deste um dos lugares mais desafiadores e perigosos para os alpinistas. Uma das características mais assustadoras da Cordilheira Pamir é o clima implacável. Durante o inverno, as temperaturas podem cair drasticamente, atingindo valores abaixo de menos 40 graus Celsius. Além disso, há risco constante de avalanches, tempestades de neve e ventos ferozes, que podem surgir sem aviso, tornando a escalada extremamente perigosa. As rotas de escalada na Cordilheira Pamir são complexas e exigentes. O terreno é formado por glaciares traiçoeiros, penhascos íngremes e passagens estreitas, que requerem habilidades avançadas de montanhismo e um preparo físico excepcional. A altitude elevada também apresenta desafios significativos, como o mal da montanha, que pode afetar até os alpinistas mais experientes. Além das dificuldades naturais, a Cordilheira Pamir é uma região remota, com acesso limitado a serviços de emergência e suporte logístico, tornando qualquer missão de resgate uma tarefa árdua e demorada. Os aventureiros que se aventuram por essas montanhas precisam estar bem equipados e preparados para enfrentar os perigos que a natureza pode apresentar. Apesar dos riscos, a Cordilheira Pamir atrai alpinistas de todo o mundo em busca de desafios extremos e das paisagens deslumbrantes que esta região oferece. As vistas panorâmicas das montanhas cobertas de neve e os vales profundos são de tirar o fôlego, proporcionando uma experiência única e inesquecível para aqueles que se atrevem a explorar esse ambiente hostil. O terceiro lugar na nossa lista é o Lago Natron, na Tanzânia próximo à fronteira com o Quênia. Este lago, listado entre os mais estranhos e mortais do planeta, é conhecido por suas águas extremamente alcalinas, com um pH que pode alcançar valores entre 9 e 10,5, quase tão alto quanto o da amônia. A origem desta condição única do Lago Natron é causada pela presença de grandes quantidades de carbonato de sódio e outros minerais que vêm do vulcão Oldoinho Lengai, também conhecido como Montanha de Deus e localizado próximo ao lago. A água do lago é muito salgada e extremamente cáustica devido a esses minerais, criando um ambiente inóspito para a maioria das formas de vida. Uma das imagens mais impressionantes associadas ao Lago Natron consiste em animais que, devido à alta alcalinidade, se transformam em estátuas calcificadas ao entrar em contato com a água. Por exemplo, aves migratórias que, inadvertidamente, pousam no lago podem ser rapidamente transformadas em uma estátua de sal devido à composição química da água, criando uma cena macabra e belíssima ao redor das margens. No entanto, apesar de suas condições extremas, o Lago Natron abriga uma vida selvagem adaptada a seu ambiente único. Aves flamingos, em particular, são capazes de prosperar ao redor do lago, usando suas águas alcalinas como um refúgio seguro para a reprodução. Os flamingos alimentam-se de algas que florescem nas águas cáusticas, tornando o lago um local vital para a sobrevivência dessas aves admiráveis. A paisagem ao redor do Lago Natron é igualmente impressionante, com padrões de cores vibrantes e formações salinas que compõem uma cena surreal e de outro mundo. As águas do lago frequentemente assumem tons avermelhados ou rosados, devido a cianobactérias que proliferam em ambientes salinos, aumentando ainda mais a beleza peculiar do local. Essa combinação de perigo e beleza faz do Lago Natron um destino fascinante, embora mortal.
Apenas aquelas criaturas que conseguiram se adaptar a um dos ambientes mais hostis do planeta podem sobreviver aqui, e para os humanos, uma visita requer grande cautela e respeito pelas maravilhas e perigos naturais dessa região extraordinária. Nosso quarto lugar na lista é o deserto de Danakil, localizado na região Afar da Etiópia, próximo à fronteira com a Eritreia e Djibouti. Este deserto é um dos lugares mais inóspitos e extremos do planeta, frequentemente apelidado de inferno na Terra e devido às suas temperaturas abrasadoras e condições geológicas únicas. O deserto de Danakil é conhecido por ser um dos lugares mais quentes da Terra, com temperaturas diárias facilmente ultrapassando 50 graus Celsius, 122 graus Fahrenheit, durante os meses mais quentes. O calor extremo, combinado com a baixa altitude do local, algumas áreas estão abaixo do nível do mar, cria um ambiente particularmente hostil à vida. Além das temperaturas escaldantes, o deserto de Danakil é um dos lugares mais geologicamente ativos do mundo. A região é repleta de vulcões ativos, geysers, fontes termais sulfurosas e campos de lava. O vulcão Erta Ali é um dos vulcões mais notáveis da região e abriga um dos poucos lagos de lava permanente no mundo, que oferece um espetáculo hipnotizante e perigoso com sua lava incandescente. Uma das características mais impressionantes do deserto de Danakil é a depressão de Danakil, uma área que contém impressionantes formações geológicas, incluindo Dalol. Dalol é uma cratera vulcânica que exibe uma paleta de cores sobrenaturais, derivadas dos depósitos de minerais como enxofre, potássio e sal. As fontes termais de Dalol expelem água fervente misturada com ácido, criando piscinas coloridas de verdes, amarelos e laranjas, contrastando com o branco das crostas de sal. Apesar de suas condições extremas, o deserto de Danakil é habitado pelo povo Afar, uma etnia nômade que sobrevive à dureza do ambiente há séculos. Eles são conhecidos por suas capacidades impressionantes de adaptação, vivendo da criação de gado e da extração de sal, que é transportado por caravanas de camelôs e vendido em mercados locais e regionais. Os visitantes que se aventuram até o deserto de Danakil devem estar preparados para enfrentar um dos ambientes mais desafiadores do planeta. As excursões turísticas geralmente são feitas com guias experientes, e é necessário um planejamento meticuloso para garantir a segurança no calor extremo e nos terrenos voláteis. O deserto de Danakil, com seu cenário incomum e paisagens de tirar o fôlego, é um testemunho da força da natureza e um dos lugares mais fascinantes, ainda que inóspitos, do mundo. O quinto lugar na lista é a Ilha da Queimada Grande, mais comumente conhecida como Ilha das Cobras. Esta pequena ilha, localizada a cerca de 35 quilômetros da costa do estado de São Paulo, no Brasil, é famosa por abrigar uma das maiores concentrações de serpentes venenosas do mundo. A Ilha das Cobras é o único habitat conhecido da jararaca ilhoa, Bothrops insularis, uma espécie de víbora altamente venenosa que só existe ali. Essa situação evoluiu devido ao isolamento da ilha, que permitiu que a jararaca ilhoa se diferenciasse de suas parentes no continente ao longo de milhares de anos. Calcula-se que existam entre 1 e 5 indivíduos por metro quadrado na ilha, o que faz dela um local extremamente perigoso para seres humanos. O veneno da jararaca ilhoa é particularmente potente e pode causar morte rápida. É mais tóxico do que o veneno de suas parentes do continente brasileiro, tendo evoluído para lidar com as aves migratórias que são a principal fonte de alimento na ilha. Além da alta densidade de cobras, a Ilha das Cobras possui uma vegetação densa e rochosa, tornando-a de difícil acesso e navegação. A flora da ilha é composta principalmente por florestas tropicais e matas de restinga, que fornecem o habitat ideal para essas serpentes. Além disso, a presença constante de aves migratórias que fazem da ilha um ponto de descanso durante suas viagens ajuda a sustentar a população de jararacas ilhoas. Devido ao perigo representado pelas cobras, a Ilha das Cobras é restrita ao público. O acesso só é permitido a pesquisadores qualificados que obtêm permissão especial do governo brasileiro. Esta medida é tanto para proteger as pessoas quanto para preservar a população de jararacas ilhoas, que é uma espécie ameaçada. A lenda e a mistificação em torno da Ilha das Cobras contribuem para sua notoriedade global. O sexto lugar na lista é a cidade fantasma de Pripyat. Pripyat está localizada no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia, e é famosa por seu status de cidade fantasma após o desastre nuclear de Chernobyl em 26 de abril de 1986. Pripyat foi fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias. Antes do desastre, era uma cidade próspera com uma população de cerca de 49 mil habitantes.
A cidade era bem planejada, com escolas, hospitais, um centro cultural, cinemas, parques e um grande parque de diversões que havia sido programado para ser inaugurado no Dia do Trabalho de 1986, apenas 5 dias após o acidente. O núcleo da catástrofe foi o reator número 4 da usina, que explodiu durante um teste mal executado de segurança. A explosão liberou uma grande quantidade de radiação, forçando uma evacuação urgente de Pripyat. A cidade foi completamente evacuada em 27 de abril de 1986, apenas 36 horas após o acidente. Os moradores acreditavam que voltariam em poucos dias, deixando para trás todos os seus pertences, mas nunca puderam retornar. Hoje, Pripyat permanece como uma cápsula do tempo, congelada no momento da evacuação. Edifícios inteiros estão abandonados, e muitos ainda têm itens diários como brinquedos, roupas e móveis espalhados. A radiação fez com que a vegetação crescesse de forma descontrolada, invadindo ruas e edifícios, criando uma paisagem pós-apocalíptica. O nível de radiação na área assusta qualquer pessoa que deseje aproximar-se. Embora as emissões de radiação na região tenham diminuído significativamente desde o desastre, algumas áreas ainda têm níveis de radiação perigosos, particularmente dentro de certos edifícios e perto do reator. Nos últimos anos, Pripyat e a zona de exclusão de Chernobyl se tornaram um destino para o turismo de aventura. Guias turísticos treinados levam visitantes através das ruínas da cidade, mostrando pontos de interesse como a roda gigante não inaugurada, a piscina olímpica, os apartamentos abandonados e os laboratórios escolares que ainda têm trabalhos feitos por alunos. Todas as visitas são rigorosamente controladas para garantir a segurança dos turistas em relação à exposição à radiação. Pripyat também é um objeto de profundo interesse para pesquisadores e cientistas que estudam os efeitos da radiação na natureza e na arquitetura. Curiosamente, notou-se que a natureza está se recuperando e animais selvagens voltaram a habitar a área, incluindo espécies raras. A memória de Pripyat serve como um poderoso lembrete do perigo das tecnologias nucleares quando mal geridas, e se tornou um símbolo do desastre de Chernobyl, um dos acidentes nucleares mais graves da história. A cidade fantasma, com seu ambiente surreal e história marcante, continua a fascinar e a iluminar sobre as lições aprendidas com o passado. E em sétimo lugar, o majestoso e imortal Monte Everest. Localizado na imponente cordilheira do Himalaia, o Everest é o pico mais alto do planeta, atingindo impressionantes 8.848 metros de altitude. Mas a grandeza dessa montanha vai muito além de suas medidas colossais. Suas encostas geladas guardam histórias de triunfo, tragédia e coragem inigualável. Escalar o Monte Everest é o desafio supremo para qualquer alpinista. A jornada começa geralmente em Katmandu, no Nepal, onde os aventureiros se aclimatam e preparam suas expedições. O caminho até o cume envolve trafegar por terrenos traiçoeiros e enfrentar condições climáticas extremas. A rota mais popular é a do sul, que passa pelo famoso campo base do Everest, a 5.364 metros de altitude. Cada passo é uma luta contra a gravidade, o frio implacável e a baixa concentração de oxigênio. A Zona da Morte é como é conhecido o trecho acima de 8.000 metros de altitude. Aqui, o corpo humano não consegue se aclimatar às condições extremas. A baixa quantidade de oxigênio exige que os alpinistas utilizem cilindros de ar, e mesmo assim, cada movimento se torna lentamente agonizante. O risco de edema cerebral e pulmonar é constante, sem contar as temperaturas que podem cair para impressionantes menos 60 graus Celsius. Sem mencionar as tempestades de neve e as avalanches que podem se formar repentinamente, transformando o sonho de alcançar o topo em um pesadelo gelado. Apesar dos inúmeros obstáculos, centenas de corajosos alpinistas tentam a escalada todos os anos. A última etapa, conhecida como Hillary Step, é talvez a mais famosa. Este trecho íngreme e rochoso, situado a poucos metros do cume, foi nomeado em homenagem a Sir Edmund Hillary, que junto com Tenzin Norgay, foram os primeiros a alcançar o topo em 1953. O passo é um verdadeiro teste de nervos e habilidade, especialmente devido ao cansaço extremo e à falta de oxigênio. Superá-lo significa estar a poucos metros do céu, um triunfo que poucos podem se orgulhar de ter realizado. O cume do Everest oferece uma visão indescritível, uma recompensa majestosa para todos os que se aventuram nessa árdua jornada. No entanto, a descida é igualmente perigosa. O cansaço extremo pode diminuir a capacidade de tomar decisões,
e muitos alpinistas encontram sua ruína justamente na volta. É um lembrete sombrio de que, apesar da conquista, o Everest sempre cobra o seu preço. A montanha é pontilhada por restos mortais e equipamentos deixados para trás, sinais silenciosos das muitas vidas que ele já reivindicou. Escalar o Monte Everest é, sem dúvida, uma experiência transcendental. É uma dança delicada entre a vida e a morte, onde cada passo deve ser dado com cautela e respeito. Apenas os mais preparados, tanto física quanto mentalmente, conseguem sobreviver e contar a história dessa incrível aventura. Gostou da lista dos 7 lugares mais perigosos do planeta? Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!